Boa noite, pessoal. Boa noite para o pessoal que está em casa. A gente está com problema no microfone. Eu hoje vou falar do capítulo 17 do Evangelho, que é o capítulo Sedes Perfeitos. Vou começar o capítulo, itens 1 e 3. E é um capítulo, ele começa falando dos caracteres da perfeição, e depois o item 3 fala de homens de bem. Então, assim, é um capítulo que eu sempre que leio aprendo uma coisa nova. Antes eu tinha muito medo, desde o próximo capítulo, que é o 18, que fala muitos serão chamados e poucos escolhidos. Sempre que chegava nessa parte do evangelho, eu ficava com medo desses dois. Mas depois que a gente vai aprendendo um pouco, a nossa cabeça, a interpretação vai mudando, né? E eu vou falar um pouco disso para vocês, né? Mas antes de começar, eu vou contar um pouco uma historinha, e no fim da palestra vocês vão entender por que eu estou contando isso, né? No centro espírita, a gente costuma falar que a gente vira espírita ou pelo amor ou pela dor, normalmente, né? Eu acho que aqui é assim, né? Quem veio pelo amor, quem veio pela dor. Mas tem aí um outro tipo de pessoa que ninguém comenta, que são as pessoas que não tiveram opção. Que esse aí é o meu caso. Então, assim, na barriga da minha mãe, eu já ia tomar passe, minha mãe, sabe, já a música que ela cantava para mim de ninar já era música de São Francisco de Assis, oração, Ave Maria, então eu já nasci no espiritismo, foi sem opção, né? E na minha família sempre a gente teve, né, o evangelho no lar, então sempre desde que eu nasci eu estou ouvindo, repetindo os capítulos. A minha mãe, quem conhece a minha mãe vai saber que eu não estou mentindo. A gente viajava muito quando era pequena, de carro, viagem de 12 horas, eu entrava no carro e minha mãe já estava com o evangelho lendo. Então, assim, minha vida inteira foi minha mãe lendo o evangelho para gente. Então, cada vez que eu ouvia os mesmos capítulos, quando eu era muito pequena, eu não tinha condição muito de interpretar, né? Mas quando eu fui crescendo e consegui interpretar, cada vez que eu ouvia, eu começava a refletir, nossa, né? Dessa vez eu estou entendendo uma coisa, da próxima vez eu entendi um pouco mais. E assim foi, eu acho que é com todo mundo, né? Cada vez que a gente lê um capítulo, a gente vai aprendendo um pouco e a gente tira alguma lição para a nossa vida, alguma coisa que naquele momento acaba fazendo mais sentido. Então, esse capítulo, Os Seres Perfeitos, ele fala de coisas muito difíceis. Primeiro, ele já fala assim, os caracteres da perfeição, e já começa falando a seguinte frase que Jesus falou para a gente: sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Quando a gente ouve isso, aí já dá uma vontade de desistir de tudo, né? Porque ele está falando para a gente o que a gente tem que ser. A gente tem que ser perfeito apenas como esse modelo, qual modelo? Deus, né? É uma coisa que se a gente for levar ao pé da letra, a gente fala, meu, tá muito longe, dá aquele desânimo, nunca vou chegar lá. Mas o que a gente tem que entender dessa frase? Uma frase tão simples e a gente tem que tirar uma lição muito importante, que seria muito errado se Jesus falasse que a gente tem que conseguir chegar na perfeição de Deus, porque isso é impossível, né? A gente sabe que Deus sempre será Deus e sempre será o único e o mais perfeito. Se a gente algum dia chegar na perfeição de Deus, então a gente vai ter dois deuses, né? Eu vou ser Deus e ele vai ser Deus. Então não é isso que está falando, que a gente tem que ser similar a Deus no nível de perfeição. Isso nunca vai acontecer. Mas o que ele está falando aqui para a gente, que sim, é um modelo que a gente precisa mirar e o mais próximo possível daquilo. Tentar. A gente não pode, né? A gente tem que ter um guia, um norte para seguir, porque se a gente não souber o que a gente tem que seguir, como, né, como que a gente vai trilhar o nosso caminho? Então, é isso que fala esses itens 1 e 2, a parte principal, né? Fala isso. A gente tem esse modelo aí para a gente tentar se assemelhar de alguma forma, né? Mas o foco aqui da palestra eu vou dar no item 3, que é o homem de bem. Tá? Eu vou falar mais sobre isso, que é uma parte principal desse trecho. E aí, quando a gente pensa o homem de bem, né? Primeira coisa que a gente pensa na gente, né? E aí, será que a gente é homem, mulher, somos seres humanos de bem? Essa é a reflexão inicial que a gente tem que fazer, né? E eu queria entender de vocês, o que vocês pensam, né? Nós somos seres de bem? A senhora acha que sim? Tentamos, né? Pelo menos tentamos.
É. Então, toda vez que eu lia isso, eu ficava pensando, né? Nossa, não, eu sou. Nasci no centro, fiz evangelização, tento ajudar, participo de campanha, agora estou dando palestra, olha que beleza, né? A gente sempre acha que a gente é. Mas olha só, tem no Evangelho de. Deixa eu ver aqui qual que é, não lembro. Tem um trecho no Evangelho de Lucas que um líder lá judeu uma vez chegou para Jesus e falou assim, para Jesus, falou exatamente assim: bom mestre, o que fazer para conseguir a vida eterna? Perguntou para Jesus, bom mestre. E Jesus respondeu assim para ele: é, só Deus é bom e ninguém mais o é. Então, assim, gente, vamos entender aqui, né? Perguntei, será que somos bons? Será que somos homens bem? O nosso maior exemplo aqui, que já esteve na Terra de bondade, falou que nem ele deveria ser chamado de bom. Então, acho que, né, quem somos nós, né? Então, assim, quem somos nós. Então, assim, né, a má notícia é essa, quem somos nós? Para nos considerarmos homens de bem. Quem somos nós? Se Jesus falou isso, que só Deus deve ser chamado de bom, quem somos nós? Mas tem uma boa notícia também, né? Não é só uma notícia aqui, não. A boa notícia é, nós não somos homens e mulheres de bem, mas um dia nós seremos. Então, essa é a notícia, assim, consoladora para a gente não ler esse capítulo aqui e entrar em depressão. Então, a gente tem que entender isso. Não somos, mas um dia nós seremos. E por que às vezes a gente acredita que a gente é? Ah, não, eu sou igual a esses exemplos, assim, brincando, que eu falei, não, eu acho que eu nasci no espiritismo, não desejo mal para ninguém. Por que a gente acha que com isso a gente é um ser do bem? Desculpa, eu estou com um pouco de tosse. A gente tem uma mania de fazer o julgamento das outras pessoas. Então, eu julgo você pelas atitudes que você tem. Então, eu julgo o outro pela atitude. Se eu vejo o outro fazendo uma coisa boa, eu vou julgá-lo como uma pessoa do bem. Se eu vejo fazendo algo ruim, então aquela é a pessoa do mal. Mas, quando o julgamento é para nós mesmos, a gente aceita um julgamento baseado só nas intenções. Então, assim, minha intenção é boa, então se eu tenho uma intenção boa, então eu posso ser considerada uma pessoa boa. É muito mais fácil, né, a gente julgar pela intenção, porque é muito mais fácil a gente ter intenções boas do que realmente ter atitudes, né, coerentes com aquelas intenções. Né? A gente sabe que ter a intenção é mais fácil. Eu acho realmente que todo mundo que está aqui, que está buscando aprender, conhecer um pouco mais dos ensinamentos do Evangelho, a grande maioria das pessoas realmente tem intenções boas, né? A gente não vê pessoas com intenções ruins em ambientes religiosos, né? A maioria das pessoas. Mas assim, gente, o que o Evangelho vem sempre trazendo para a gente, ok, intenção boa é o ponto inicial aí para a gente começar, mas não é o suficiente, né? A gente precisa ter as atitudes coerentes com as nossas intenções. Então, a gente vai falar também sobre isso aqui, né? Então, só a intenção boa não me torna uma pessoa boa. Então, assim, a gente tem duas coisas para pensar aqui. Quem é este homem de bem, que eu vou listar para vocês o que esse capítulo traz, o que o Allan Kardec lista como um homem de bem, e quem eu sou de verdade. Se eu ficar só com essa ideia de que, não, eu tenho intenções boas, então eu sou uma pessoa boa, se eu colocar isso na minha cabeça para a vida, esse orgulho vai me impedir de enxergar o que eu preciso mudar. Vai impedir que eu enxergue que tem muitas coisas que eu ainda preciso melhorar para alcançar realmente esta condição de uma pessoa do bem, né? Mas, por outro lado, também só ficar me lamentando, não, então eu não sou homem de bem, então, que tristeza, olha onde que eu estou ainda, né? Não estou conseguindo chegar lá. Também não vai adiantar. Se eu só ficar me lamentando sobre o que eu ainda não sou, se eu só achar que está muito distante, não vai adiantar também, eu não vou conseguir evoluir com isso, né?
Porque a gente sabe que aqui, né, a gente acreditando aí na reencarnação, a gente sabe que a gente tem como se fosse uma escada aí para seguir, né, da evolução. E a gente não está nem lá no primeiro degrau, né? A gente já tem uns pequenos passos aí nessa escada, mas a gente também não está lá no topo. Então, onde que a gente está? A gente está no caminho, a gente está subindo degrau por degrau, a gente está trilhando aí o nosso caminho para chegar no topo, que seria essa evolução. Então, o que a gente tem que entender é isso, né? Que eu ainda não estou lá, mas eu estou no caminho. Cada encarnação que eu venho, eu dou um passinho em direção à minha evolução. E pensar nisso, que a gente tem essa trajetória, que a gente está caminhando, a gente não está lá no começo, isso tira um pouco dessa carga pesada que pode ser ler esse texto aqui do capítulo de Allan Kardec e só pensar no que eu não sou, né? A gente tem que pensar, eu estou no caminho para ser isso, para alcançar isso, né? E esse caminho, e isso que o Kardec traz para a gente, se a gente pensar nesse caminho, os ensinamentos são como um roteiro, que toda vez a gente pode consultar, e é um roteiro para lembrar para a gente, olha, se eu seguir isso aqui, vai me ajudar a continuar no caminho certo, né? Sem ficar me desviando tanto. Claro, né, que a gente sempre vai dar umas desviadas, mas lembra dos ensinamentos, a gente volta para o caminho certo. Então, é isso que a gente tem que lembrar, desse caminho, dessa escada e do roteiro. E o que é, né? O que realmente o Kardec trouxe nesse capítulo, a descrição do homem de bem. Eu vou ler algumas das partes que eu achei mais importantes para vocês, tá? Ele fala assim, ó, e tem algumas coisas muito importantes que às vezes acabam passando batido, e eu vou tentar reforçar aqui para vocês, porque às vezes a gente lê com calma e não presta atenção em algumas palavras que fazem toda a diferença na nossa interpretação. Primeira coisa, ele fala assim, ó, o homem de bem pratica a lei da justiça, amor e caridade. Quando ele vem aqui para gente, é que assim, gente, a gente tem que pensar, né? Os espíritos e Kardec, na hora de montar e os ensinamentos, foram muito precisos. Então, ele falou: o homem de bem pratica a lei. Ele não está aqui falando que o homem de bem reflete sobre a lei de justiça, amor e caridade, prega a lei de justiça, amor e caridade, fala. Ele falou o quê? O verbo praticar, de novo, mostrando para gente. É a atitude que precisa, né? Então, o homem de bem coloca em prática a lei de justiça, amor e caridade. E ele coloca essas três coisas juntas, né? Justiça, amor e caridade, que é outra coisa que o Evangelho sempre fala pra gente, que essas três coisas sempre precisam andar juntas. Justiça, amor e caridade, né? A justiça sem amor e caridade seria uma justiça bem cruel. Qualquer um desses três que a gente pegar e separar, não vai funcionar do jeito que Jesus veio ensinar para a gente. Então, é uma tríade que precisa estar junto, e o Kardec fala que, para ser um homem de bem, precisa praticar justiça, amor e caridade. Não é apenas vir aqui e falar, ou ir na igreja e falar. Por quê? Quando ele traz essa frase, especificamente falando do praticar, ele vem quebrando um paradigma aí do tempo antes dele, que as pessoas acreditavam muito que bastava eu ir todo domingo na igreja, bastava eu ficar uma semana em oração, rezando, fazendo texto, isso bastaria para a minha salvação, né? Então, o Kardec vem mostrar para a gente que não. As coisas, claro que tudo é válido, mas isso não é o suficiente para salvação, se a gente for usar essa palavra, né? Que a gente precisa praticar as coisas que a gente tem no Evangelho, né? Ponto 2, que eu acho uma coisa que muito importante também da doutrina espírita. Ele fala, o homem de bem interroga. Para mim, é a coisa mais interessante no espiritismo, essa oportunidade que a gente tem de questionar, de perguntar, tá aí a prova, o livro dos espíritos com milhares de perguntas e respostas sobre temas diversos da vida, né? Da vida no geral. E eu acho isso muito importante, porque não é, se a gente olhar outras religiões, outras
não é sempre que a gente vai encontrar isso, essa possibilidade de questionar, buscar uma resposta, refletir. E a doutrina espírita convida a gente para isso. Vamos pensar, isso faz sentido para você? Isso cabe na sua vida? Vamos pensar sobre isso. Tem respostas sobre para as nossas dúvidas. E isso também fala que o homem de bem interroga. Por quê? Porque o homem de bem tem que ser um ser pensante que pode ler algo, questionar e ver se aquilo realmente faz sentido para ele e para o caminho que ele quer trilhar. Não significa que ele vai questionar tudo, discutir. Não é isso que ele está falando aqui, né? Porque tem momentos para cada coisa. Tem momentos que não cabe ficar em discussões, mas sim, ele vai refletir, muitas vezes internamente, com ele mesmo e buscar soluções para aquele caminho que ele está trilhando, né? Terceiro ponto. O homem de bem tem fé em Deus e no futuro. Às vezes fica um pouco difícil nesse mundo que a gente está, né? Tantas coisas difíceis, tanta miséria, tanto sofrimento. Às vezes é um pouco difícil a gente conseguir ter essa fé no futuro, né? De acreditar que tudo tem um propósito, que as coisas estão assim por algum motivo, né? E que no futuro a gente vai entender coisas que às vezes nessa vida a gente não consegue saber os motivos, a gente sabe, né, sendo espírita, que tem motivo para tudo, e isso traz um conforto de a gente acreditar nesse futuro e ter essa fé, que no futuro tudo vai fazer sentido, todas as coisas que a gente passa não são sem propósito, né? Então, o homem de bem acredita nisso, tem fé em Deus e fé que tudo que acontece tem uma razão e vai ter um propósito. O homem de bem faz o bem pelo bem, sem interesse pessoal. Gente, é muito difícil isso. Às vezes a gente faz coisas boas, mas vamos pensar se tudo que a gente faz para os outros é sem interesse pessoal? Muitas vezes não, né? Muitas vezes a gente tem lá alguma coisa que, isso aqui também vai me favorecer, então melhor, né? Tem uma coisa que a gente sempre tem que pensar. Para a gente saber quem a gente realmente é, o que a gente faz e o que a gente pensa quando não tem absolutamente ninguém olhando? Como que a gente age, né? Aí a gente vai ter uma noção uma noção melhor de quem a gente realmente é. Quando eu não estou aqui no centro, quando eu não estou com meus amigos, quando eu estou sozinha e tenho que tomar alguma atitude, como que é? Como que eu estou agindo de verdade? Quando não tem ninguém para aplaudir, ninguém para julgar. Aí a gente vai começar a entender quem a gente é de verdade, né? Quando não tem ninguém ali. Ponto 5. O homem de bem se alegra com o bem dos outros. Isso é uma coisa também, às vezes, muito difícil, né? Às vezes até com os nossos amigos, quando acontece alguma coisa na vida deles, ou quando eles têm sucesso, né? Às vezes a gente tem ainda um pouquinho de inveja, de ciúme, né? Tem também uma frase que fala que a gente reconhece um verdadeiro amigo quando estamos no sucesso. E é bem isso, né? Quando a gente está no sucesso, quem que realmente está feliz por nós, né? Aí é um amigo, né? Que realmente está feliz, que te apoia, que vibra com você. O homem de bem se alegra com isso, com a felicidade dos outros, né? E o último ponto que eu separei aqui, o homem de bem vê todos como irmãos, sem distinção. Então, assim, ver o meu amigo, meu familiar como irmão, isso é fácil, né, gente? Agora, as pessoas que não concordam comigo, as pessoas de outra religião, atualmente de outros partidos políticos, de outro time de futebol, coisas da nossa realidade, sabe? Do dia a dia mesmo, né? E aí, é fácil também a gente conseguir gostar, dialogar numa boa com pessoas que às vezes são muito diferentes da gente, a gente considerar como irmãos. Quem consegue, né? Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, que a maioria das vezes tem aí umas desavenças, né? E ele está falando para a gente que o homem de bem consegue ver todo mundo como irmão. E aí, ele lista várias coisas, né? E depois ele termina o capítulo falando assim, depois que você lê tantas coisas, você fala, nossa, tudo isso para ser um homem de bem, meu Deus, é muita coisa. Mas aí ele finaliza ainda com uma cereja do bolo que fala assim,
Esta não é a relação completa do que faz um homem ser considerado homem de bem. Então, assim, tem um monte de coisas lá. E ainda assim, não é só isso que faz ser um homem de bem, né? Mas, se eu conseguir me esforçar para conseguir esta pequena lista, eu já estou no caminho para alcançar todas as outras características do homem de bem. Então, assim, é como se essa aqui fosse a listinha básica do que a gente precisa correr atrás, né? Conseguindo isso, a gente vai estar meio caminho andado para alcançar todo o resto. É fácil, gente? Não é. Tá? Claro que não é. E aí, a historinha lá que eu contei, de que, né, que eu nasci no Espiritismo e eu tinha medo desse capítulo, porque eu falava, ai, tá, né, difícil. Mas aí depois eu fiquei pensando, gente, que bom que eu sou espírita. Por quê? Se eu lesse esse capítulo aqui, todas essas qualidades que eu preciso alcançar para ser um homem de bem, se eu não fosse espírita, se eu não acreditasse em reencarnação, a situação ia estar complicada, porque como que a gente consegue em uma vida alcançar tudo isso? Eu não conheço ninguém, né, que nesta vida aqui que conseguiu, né, ser considerado esse homem de bem nesse mundo que estamos. Não sei vocês, mas assim, então e como que fica? Se ninguém consegue, imagina se a gente não acreditasse que a gente teria outras oportunidades e outras vidas, é desesperador. Porque é impossível no grau de evolução que a gente tem, a gente conseguir isso em uma vida. Então, graças a Deus somos espíritas, graças a Deus temos outras vidas, não que isso não signifique a gente se acomodar nessa vida que, vou deixar para a vida que vem, então, essa aqui vou só curtir e na vida que vem eu resolvo. Não, né? Aí também é demais. Mas vamos fazendo a nossa parte, nosso melhor nessa vida, sabendo que dificilmente alcançaremos tudo que a gente precisa, mas que a gente terá muitas oportunidades e que sim, nós vamos conseguir, né? Uma hora ou outra, alguns mais cedo, alguns mais tarde, mas todos vão chegar lá e todos serão homens, mulheres de bem. Com certeza. Eu tenho, para fechar assim bem rápido, eu vou só ler, eu sei que todo mundo conhece, mas eu também falei dessa oração no começo, que a minha mãe sempre cantava para mim, e eu acho que ela resume muito um homem de bem, que é a oração de Francisco de Assis. Eu vou ler rapidinho e já serve de prece para a gente finalizar. E aí vocês pensem, se isto não é um homem de bem, ele começa falando, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gente, o homem de bem, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Não é fácil, é muita coisa. Semana que vem vai ser mais doído ainda, que vai falar do bom espírito. Então, venham, se preparem, que assim, uns puxões de orelha necessários para a gente saber que a gente precisa seguir, melhorar e continuar aí nesse caminho. Muito obrigada, que Deus esteja com vocês. Boa noite para todo mundo.